Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1912, canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí, que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e eu pedindo a vocês para não esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é bacana e nos ajude a crescer cada vez mais. Se puder dar um hype também, é só chegar o comentário do seu celular para o lado, clicar lá em hypar o vídeo. É gratuito, você não paga nada e nos ajuda muito. Galera, vamos falar sobre as notícias do Fluminense. A gente tem uma informação aqui para vocês hoje que a gente traz aí de uma apuração que, né, eu acho que vai ser bacana, até para vocês também ficarem ligados aí, e muita gente perguntando, né, sobre cadê o Soteldo joga, não joga, enfim. E a gente vai falar sobre isso daí. Tá bom, galera? E sobre provável escalação do Fluminense, sobre o Soteldo, sobre o Fábio, tudo isso que vocês estão esperando. Mas começando nossas notícias aqui do Fluminense, o Fluminense se ligou o alerta para a questão dos cartões, né? Vale lembrar que o Botafogo perdeu o Gregori aí para as oitavas de finais e o Fluminense também pode perder jogadores. Olha aí, o Fluminense liga alerta para cartões e tem trio pendurado antes do jogo contra o Mamelodi. Vai falando aqui que o Fluminense está com alerta ligado para o jogo contra o Mamelodi nesta quarta-feira no Hard Rock Stadium para avançar às oitavas. O time também terá que ficar de olho em um trio de jogadores que, se forem punidos com cartão amarelo, não atuarão na próxima fase. Os jogadores são Nonato, Martinelli, que foram punidos contra o Borussia Dortmund, e Keno, que foi advertido contra o Sam. Pelo regulamento da Copa do Mundo de Clubes, 2 cartões amarelos acarretam em uma suspensão, que eu acho péssimo, né? Ele fala que aconteceu isso com o Gregori também, né? E o pior é que o Nonato e o Martinelli são jogadores importantes do nosso meio de campo, né? Jogadores significativos, né? Então, amarelo, mais um amarelo para um dos dois aí, a situação fica feia aí para as oitavas de finais. A gente não tem muita reposição. Perde um jogador para repor é complicado, né? Apesar que o Bernal tá voltando também. Enfim, mas eu acho que é um perigo realmente, e o Fluminense tem que ficar muito ligado nisso daí para não haver nenhum tipo de problema, tá bom, galera? Dando sequência aqui, galera, a gente vai falar sobre uma publicação, né, da FIFA direcionada ao Fábio. Por quê? Porque se o Fábio ficar nesse jogo de agora sem tomar gol, ele se torna o maior goleiro da história com mais jogos sem sofrer gols em todos os tempos. E aí a matéria da FIFA destacou o goleiro aqui, ó. O goleiro Fábio segue escrevendo capítulos memoráveis na trajetória no futebol. Aos 44 anos, o experiente arqueiro alcançou uma marca impressionante. Ele igualou ao Buffon, com 506 jogos sem sofrer gols na carreira. O feito ocorreu no empate sem gols do Fluminense com o Borussia Dortmund pela Copa do Mundo de Clubes. Né? Aí vem falando mais aqui, ó, vale destacar que com essa conquista não passou despercebida. A própria FIFA, através de seus perfis oficiais nas redes sociais, exaltou a longevidade e excelência do goleiro brasileiro, que segue atuando em alto nível após quase 3 décadas de carreira profissional. Aí vem falando que ele disputou a competição oficial da FIFA ainda em 97 pela seleção brasileira de base, né? Aí vai falando da longevidade aqui, da liderança, que a FIFA falou sobre tudo isso daí, né? Por isso, o reconhecimento internacional por parte da FIFA é mais do que justo. Além disso, serve como inspiração para as novas gerações de atletas e torcedores, tá? Galera, então é isso. Contagem regressiva. Se o Fluminense não tomar gol do Mamelodi, o Fábio se tornará o maior goleiro da história em termos de partidas sem sofrer gols. Ele vai alcançar uma média de 507 jogos sem sofrer gols e vai ser o goleiro com mais jogos sem sofrer gols na história do futebol. É isso mesmo, na história do futebol. Vocês têm noção do que significa isso? Isso é uma coisa muito grande, gente. Isso é uma coisa de doido isso daí. Então o Fábio pode alcançar essa marca histórica aí já no jogo contra o Mamelodi. Claro que o mais importante é o Fluminense jogar bem, é o Fluminense ganhar, isso é o que importa. Mas óbvio que o Fábio, pela pessoa que é, pelo goleiro que é, pela importância que tem demonstrado, é muito legal a gente poder vê-lo feliz, né? Então é isso aí que a gente vai ter pela frente, tá bom, galera? Agora uma informação aqui do canal sobre o Soteldo, né? O pessoal tem perguntado muito se o Soteldo ainda vai jogar na Copa do Mundo de Clubes, né?
porque muita gente estava dando conta de que o Soteldo não jogaria e por aí vai. Galera, a gente não tem visto imagens do Soteldo treinando no campo, porque o jogador está intensificando e muito o trabalho de fisioterapia. Entende-se pelo departamento médico do clube, segundo informações que apuramos, que a contusão do jogador é uma contusão muito mais de recuperação do que uma contusão que inspira, por exemplo, o cara ficar parado. Não, muito pelo contrário, não é só gelo, é trabalho de fortalecimento muscular que ele está fazendo também, muita fisioterapia. E o jogador já demonstra melhoras no quadro dele. E a previsão do departamento médico do Fluminense é que ele já esteja realmente à disposição nas oitavas de finais. Só que, pelo que podemos apurar, o jogador estaria na sua melhor condição caso o Fluminense passasse para as quartas de finais. Ali sim, segundo a informação que a gente pôde apurar, o jogador estaria em condições realmente de jogar e de ajudar o Fluminense, né? Porque nas oitavas de finais ainda haverá ali um pouco tempo ainda de restabelecimento e recuperação, embora os exames e toda a forma como o jogador está sendo avaliado tem dado conta de que o jogador tem melhorado muito a questão da contusão que ele teve. Ela está praticamente restabelecida, o que falta agora é fortalecer os músculos para que não haja uma nova contusão ou uma volta da contusão anterior. Então, a previsão é essa, que o Soteldo vai estar à disposição nas oitavas, mas muito provavelmente ele não deverá entrar em campo. E sim nas quartas de finais, que é quando ele vai ter uma condição bem melhor. Mas já vai poder jogar as oitavas se o Fluminense quiser. Numa situação extrema ali, precisando dele, o técnico do Fluminense, o Renato Gaúcho, vai poder colocá-lo em campo, segundo essas informações. Vamos ver aí, porque esse negócio de contusão muscular é complicada, de repente a gente acha uma coisa, chega na hora o cara não consegue restabelecer e não consegue voltar, então a gente tem que realmente esperar, mas as informações de bastidores que a gente tem aqui é de que o jogador está trabalhando muito forte com a fisioterapia e recuperação muscular. É o que ele tem feito, fortalecimento muscular, perdão, para conseguir estar de volta aí para os jogos decisivos. Tá bom, galera? Agora, uma informação aqui sobre a escalação do Fluminense, né? Segundo a Rádio Itatiaia, o Renato tem uma dúvida para o jogo contra o Mamelodi Sundowns. Tá aí, ó, matéria da Rádio Itatiaia Esporte. Destaque na vitória do Fluminense, Keno pode ser novidade no time titular. Vem falando a matéria aqui, ó. O Fluminense saiu do sufoco diante do Ulsan, da Coreia do Sul, pela segunda rodada do Mundial de Clubes da FIFA, graças à boa atuação do atacante Keno. O camisa 11 entrou no segundo tempo e foi decisivo para o triunfo no 4-2. O desempenho do jogador fará com que Renato Gaúcho analise a entrada do jogador no time titular no último duelo do Grupo F contra o Sundowns, da África do Sul. A partida vale a classificação para as oitavas de finais. Veja o que o Tricolor precisa fazer para avançar. Enfim, galera, essa é uma matéria da Rádio Itatiaia. A gente procurou, né, apurar um pouco mais sobre essa matéria, se realmente há essa expectativa realmente do Keno ser titular para o jogo de amanhã, tá? A Rádio Itatiaia trouxe essa informação de que ele deverá ganhar a vaga de titular, então é uma informação exclusiva da Rádio Itatiaia. Mas apurando mais sobre essa informação da Rádio Itatiaia, uma pessoa que está nos Estados Unidos, que está lá, enfim, como eu posso falar isso sem expor a pessoa? Enfim, uma pessoa influente me disse, né, um passarinho me contou que não, que é o Canóbio que vai para o jogo, tá? E não há essa possibilidade momentaneamente do Keno começar o jogo, segundo essa pessoa me informou. Essa pessoa falou que em tela, o Keno vem de contusão. O Keno precisou ficar muito tempo parado para conseguir um reforço, um restabelecimento muscular. Então eu diria a você que, pelo clima do que estou vendo aqui, isso não é possível. O Keno não será titular, e sim o Canóbio. Foi o que essa pessoa me disse. Então, pelo que essa pessoa me falou, o time que deve ir a campo é o time do jogo do Borussia. Só que a gente só vai ter essa ideia lá para o fim do dia de hoje, depois do treinamento de hoje. Inclusive, temos imagens aqui do treinamento de hoje, imagens da Flu TV para vocês. A gente vai colocar aqui o crédito para a Flu TV. Imagens do treino de ontem para a gente ver. Dá uma olhadinha aí. Esse treino aí,
ver, o Riquelme Felipe não apareceu nesse treino de ontem. Não apareceu nesse treino de ontem. Então, o Riquelme Felipe não estava aí nesse treino de ontem. Não sei o que está acontecendo com o Riquelme Felipe. Estão apurando maiores informações sobre ele, mas ele não estava no treino de ontem. Galera, para fechar aqui o nosso Resenha Express de hoje, eu vou fechar com uma imagem muito bonita, que é uma imagem de Fluminense de Sundowns e de Mamelodi Sundowns. Que isso, Quintelo? O jogo nem aconteceu ainda, sim, mas essa imagem é uma imagem de uma competição de base que o Fluminense jogou, né, em que os garotos do Mamelodi estavam torcendo para o Fluminense e no final eles comemoraram juntos. Dá uma olhadinha aí, já tem um tempo que esse jogo foi realizado, mas dá uma olhadinha aí na brincadeira e a gente encerra aqui com essa linda imagem, né, de empatia, de amizade e de desportividade. Valeu, galera. Saudações tricolores. Hoje tem Conexão Tricolor de 21 horas. Valeu. كان هناك تعجل نسبيا في الشوط الثاني كان أفضلية فلومينيزي أقل خلق الفرص أقل التمرير خاطئ كثير حتى شاهدنا أن مانشستر سيتي مع هذه الفوضوية والعشوائية اللي ظهر بها فلومينيزي في الشوط الثاني مانشستر سيتي تحرر في الشوط الثاني بدأ يصل أكثر من الشوط الأول إلى منطقة ملعب فلومينيزي وإلى منطقة دفاع فلومينيزي لكن في لقطة